Fala pessoal, estamos indo para a segunda entrevista já desse quadro novo. E a primeira, né, vocês sabem, foi com o Marcelo Bolinha. E agora eu tenho um cara muito especial aqui, que é o Nick Fonseca. Ele foi o que fez, o que dirigiu o meu episódio do Nascidos para o Combate. Não só o meu, mas vários outros episódios do Nascidos para o Combate e vários trabalhos ele já fez para o UFC. Então eu vou falar rapidinho quem é o Nick aqui e a gente já começa o bate-papo. E aí, Nick, tudo bom? E aí, Damian, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Obrigado você por aceitar. Ó, vou falar aqui rapidinho. Ó. Nick Fonseca é diretor de cinema formado pela PUC e FGV, com especialização pela Global Cinematographic Institute em Los Angeles. Essa eu não sabia. Começou a carreira em 2000 na MTV Brasil e dirigiu alguns quadros, como o de maior audiência do canal, o Disque MTV, eu lembro disso, que eu assistia. Esse era clássico. E depois teve diversas experiências produzindo e dirigindo para clientes como Rede Record, TAM, Bradesco, Turner Internacional. Em 2013 vai para a Mixer e aí faz vários projetos, né, para o UFC, para o Animal Planet, para o Discovery Channel. E filmou, né, como eu falei, o Nascidos para o Combate, que eu participo de um episódio, o Viver para Lutar, que é muito legal, que a gente vai falar bastante, que eles fazem várias viagens com o Rodrigo Minotauro pelo mundo, mostrando as artes marciais de vários países, e outras coisas legais também, que não tem a ver com luta, como o Doutor Selvagem, que é um reality de um veterinário, né, Nick? Se eu não me engano, que... Esse veterinário de animais selvagens, exatamente. Exatamente. E outras coisas que a gente vai falar depois. Bom, obviamente, Nick, eu acho que o meu interesse e o da galera aqui é falar desses projetos do UFC, mas não tem regra, o negócio aqui não tem regra, eu justamente estou evitando trazer lutador, eu estou querendo trazer só gente de fora do meio, porque eu tenho essa vontade de fazer isso faz tempo, né? Entrevistar pessoas que têm uma relação com o meio da luta, mas não são lutadores profissionais, mas estão muito ali dentro do negócio. E no seu caso também, além de tudo, você, né, é praticante, você começou moleque, né, treinando Hapkido, tudo, né? É isso aí, Damian. É bem legal a tua ideia, na verdade, trazer... Porque é tanta gente, né, envolvida com arte marcial e são aqueles poucos porcentos que, de fato, são profissionais na arte, né? Então, Aham. muita gente é envolvida de alguma forma. E eu sempre fui envolvido de alguma forma com arte marcial. Comecei no Taekwondo, né? Na minha época, o Taekwondo e o Judô eram as duas artes marciais que o Brasil importou para dar um jeito na molecada, né? Verdade. E aí eu comecei, não é nessa época mais ou menos, a gente tem um pouquinho de diferença de idade, não é muita Aham. coisa. Acho que tem essa coisa do judô japonês, o método, a técnica e o taekwondo coreano. E aí eu comecei no taekwondo, e aí eu lembro que eu me machuquei bastante, cheguei com o olho roxo uma vez, minha mãe não gostou muito, Aham. e aí deixei por algum tempo. Quando eu fiquei um pouco maior, eu decidi pelo Hapkido, um amigo meu, um colega meu, filho de japoneses, fez a inscrição na academia de Hapkido e me levou junto. E, e a arte marcial coreana, de origem militar, e que me botou bastante na linha, na base da Shinai, que na minha época era bem assim mesmo, fez É errado, toma verdade. Shinai, hoje em dia é mais tranquilo, né? E aí, desde então, tenho 20 anos de prática, basicamente, um pouco menos, 18, eu acho. Sou faixa preta, professor, não praticante como professor no momento, por conta da quarentena Uhum. e por conta do meu filho chegando aí. Ah, que Mas legal. a arte marcial tá super no sangue. E trabalhar pro UFC, conhecer caras como você, como Minotauro, sem palavras, né? Então, aí, cara, você acabou unindo duas coisas que você gosta bastante, que é arte marcial e dirigir, né? E trabalhar. Quer dizer, você já trabalhava há muito tempo no audiovisual, mas não tinha feito isso até então, né? E aí você começou a trabalhar com o UFC, com a Mixer, e aí eu tem uma série que eu acho muito interessante, que é o Viver para Lutar.
muito legal. E você, com essa série, teve a oportunidade de ir para a Rússia, eu estava vendo aqui, Tailândia, Coreia, Japão, Estados Unidos, China, Israel, Holanda, que mais? Cuba, França, Grécia, França, Cuba. Indonésia, Havaí, Grécia, né? Então, assim, para visitar e conhecer as artes marciais de cada lugar. Então, na Rússia, o sambo, o judô, o aikido, o karatê no Japão, em Cuba o boxe, né, que apesar de não ter nascido lá, é bem famoso em Cuba, na Coreia, o Hapkido, que deve ter sido muito legal para você, né, e o Taekwondo, pelo fato de você ter essa relação com a luta, o Savate na França. E aí tem umas histórias legais que você estava me contando antes. Tá dando um pulozinho no Tá áudio aí? tranquilo aqui. Tá tranquilo? Tá. Não, tá bom, né? Tá Tá. bem. Teve umas histórias legais que você estava me contando, e eu achei legal até para você falar do negócio dos monges de Shaolin, porque eu, quando criança, treinei com Kung Fu, né? Dos 12 anos até os quase 19 anos de idade. E aí você me contou dos monges, das crianças treinando, de outras coisas que aconteceram. Fala um pouquinho como é que foi essa viagem para a China com o Rodrigo, né, com o Minotauro e essa experiência. Bacana. Eu comecei, na verdade, eu fiz a primeira série que eu fiz para o UFC foi o Nascidos, que eu tive a honra depois de fazer o teu episódio, Uhum. que é com certeza um dos meus preferidos, talvez o preferido, não vamos falar aí com deixa o Shogun, o Verdun ouvirem, eu gosto muito dos deles também. Uhum. Como, acho que até a proximidade, né, a gente morar em São Paulo, ter essa troca que a gente teve muito próxima mesmo. Como você falou, assim, eu comecei a trabalhar pro UFC com a série Nascidos para o Combate. E ela abriu as primeiras portas, fazer as biografias dos lutadores. Uhum. E aí, logo depois, eu emendei o Viver para Lutar. O Viver foi uma experiência incrível, porque a cada flight, a cada episódio que você sai para gravar, é uma experiência completamente diferente, né? Uhum. E aí, como você observou bem, a China foi um caso à parte. A começar porque é muito difícil chegar na China. Entrar como uma equipe na China é muito difícil. Verdade. A burocracia. Você sabe que eu fiz um outro projeto, né, que ainda não saiu, lá com a academia e o pessoal, a Academia de Filmes, que é outra produtora, e o pessoal tinha o projeto sobre a arqueologia da luta, e a gente fez, eu ia entrevistando, né, o original era para ser Grécia, Egito, China e mais alguma, acho que era Grécia, Egito e China, e a China o pessoal não conseguiu. A gente fez Grécia, Egito e aí terminou aqui no Brasil, na Serra da Capivara, porque essa burocracia toda da China acabou não desenrolando e o pessoal desistiu. É muito difícil mesmo, Demi, porque eles têm, além de um jeito não muito... o governo deles é um pouco indefinido, né? Uhum. É uma ditadura, é comunismo, é aberto, eles mesmo não sabem muito bem como se definir. E a gente encontrou bastante problema e bastante burocracia errada, vamos dizer assim, né? Puta, se você pagar por aqui, você entra, se você conseguir tal coisa, você entra. E a gente foi a gente conseguiu uma produtora local e foi via rádio chinesa. Ela trabalhava por lá e ela conseguiu via rádio chinesa. Então nós somos oficialmente mesmo, com tudo declarado. A mim que você tem essa preocupação também, de forma alguma chegar em algum país sem declarar as coisas que está levando e de alguma forma entrar de algum jeito errado. Então a gente foi para lá com dois acordos. Com um acordo com a Universidade de Pequim para filmar o Wushu, né, filmar o Sanda, que é o boxe chinês, que é a base, por exemplo, da Weili Zhang ou da maioria dos lutadores do UFC. E a gente gravou por lá uns lutadores brasileiros que estavam por lá e o campeão peso pesado, ele fez uma luta com o Rodrigo.
sparring, né? E o Rodrigo reclama até hoje que o pescoço dele não é o mesmo depois do sparring com o menino, porque o menino era assim, um bebê gigante. E ele trocava com o Rodrigo na base do boxe, o menino pegava a perna do Rodrigo e botava ele para baixo. E aí as duas vezes que ele botou o pescoço, ele falou: vocês vão me pagar esse pescoço novo. E aí essa foi uma das passagens, a gente na Universidade de Pequim. Depois da Universidade de Pequim, a gente foi para Henan, que é uma província no interior da China, que é onde fica o Templo Shaolin. O super conhecido Templo Shaolin, né? E lá é muito interessante, Daniel, porque o que acontece? A gente fica os alojamentos, os hostels, não tem hotel, são coisas muito simples. Você fica no meio dos lugares de treinamento. O Templo Shaolin em si, ele é meio uma Disneylândia, vamos falar assim, com todo respeito, óbvio, mas ele está situado como um parque turístico. Os monges ainda seguem tudo que eles seguiam, eles se preparam, eles são os monstros. Os caras, nunca vi gente tão forte quanto os caras, mas tá tudo feito como um parque de diversão mesmo. Você chega lá, você é guiado, as pessoas entram, é bem diferente de uma escola de arte marcial. Ele é realmente já um ponto turístico. Não teria como ser diferente, né? Chama gente do mundo inteiro. Mas e aí para gravar lá, desculpa, pode falar. Não. Eu queria saber onde que o pessoal treina e se era aberto, se vocês, como vocês fizeram para gravar, porque essa parte turística a gente sabe que é o que eles mostram para o turista e tem a parte que eles não mostram que é fechada, que é a parte dos monges lá, tudo. Isso. Primeira coisa, assim, em volta do Templo Shaolin se formou uma comunidade de Kung Fu gigante. Então, são incontáveis escolas, incontáveis pessoas tentando chegar lá. Porque o que acontece? Para o chinês, em alguma parte, o Kung Fu é uma saída de vida também. Não só no Shaolin, mas como uma arte marcial como profissão. E então a gente ficou situado num hostel do lado do Templo Shaolin, e em volta disso tem a Tagô, que é aquela escola gigante que tem aqueles vídeos com mais de 1.000 crianças fazendo o mesmo kata, né? E tem outras escolas. Então dava 5 da manhã, a gente já acordava com a molecada berrando, com contagem militar mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Você olhava pela janela, aquele mar de criança, ou fazendo as rotinas, ou correndo mesmo. Então a gente descia para tomar um café da manhã que a gente tinha por lá, isso tudo no meio da montanha, né? Depois até te mando umas fotos. E a gente passava por nós, assim, hordas de crianças, assim, mais de 100, puxadas por um menino mais velho, uns 15 anos, até o último, com 3, 4 anos, não tô brincando, 4 anos, correndo junto. E uns mais velhos batendo na bunda deles mesmo para andar. Uns chorando, uns não, uns fortes, uns carregando. É uma coisa de outro mundo. Eles moram lá? Eles moram lá por um tempo. Então, e aí a gente acompanhava eles durante o dia todo, porque a gente acordava cedo, eles estavam fazendo isso, e quando a gente voltava da gravação, eles ainda estavam lá, todos em fila para pegar a comida, todos sendo corrigidos, fazendo rotininhas. Juro, menino de 4 anos fazendo rotina 9 da noite com o professor super, você via carinhoso, mas de um jeito duro, com um pedaço de pau, batendo no pé onde estava errado o pezinho, e o menino fazendo, bonitinho, assim, bem pequeno. Isso foi a nossa vivência do externo do Templo Shaolin, que foi tão grande quanto. Mas a gente não pôde gravar isso. Não podia gravar? Mas Porque... Pode falar. Você falou que eles vão ser profissionais de Kung Fu. Eu não entendi como que eles vão ser profissionais disso, né? Não é de luta, é de demonstração, o que é? Então, tem duas coisas. Primeiro, para completar, a gente não pôde gravar isso por fora, porque como documentarista é impensável não gravar uma coisa dessa. Claro. Mas como a gente tem que ter todas as autorizações, e se a gente gravar e não tiver as autorizações, não entra. Então não tem por... E o Templo Shaolin nos pediu exclusividade. Falou, se vocês querem gravar a gente, vocês não podem gravar ninguém em volta. Então, foi uma coisa que a gente abriu mão. Mas vale a pena fazer um documentário, talvez, só do envolto de Henan. Para te responder, eles vêm no Kung Fu,
Ah, alguns peraí, tipos de saída. essas crianças, elas não são do Templo Shaolin, elas são de outras escolas em volta? É isso? Exatamente. Ah, Exatamente. tá. Então o templo é mais um negócio para a galera ver e fechado para os turistas, né? A parte de treino, mas fora que tá rolando mesmo a parada interessante, assim. Isso, perfeito. Você não vai, quando você vai como um turista ver o Templo Shaolin, você não consegue ter acesso ao treinamento dos monges. Você tem acesso às apresentações deles. Aham, aham. Nós tivemos acesso a algum treinamento, mas bem também blocadinho, e tivemos acesso ao salão do Kung Fu, que é uma Uhum. sala de mais de 400 anos, de 1.400 anos, Caramba, que é onde eles dizem que o Kung Fu, quando foi tratado como uma arte que teria que ser destruída, Uhum. ela remanesceu. É aquele templo Shaolin que você vê em todos os filmes, que tem as paredes pintadas, desbotadas, e a gente tem uma sequência dos monges se apresentando lá que é fantástico. Nossa, deve ser Mas assim, demais. é demais, é demais. Não, e o negócio do que eu ia perguntar é qual é a profissão, né? Porque você falou que as crianças, o sonho deles é viver do Kung Fu. Como que eles vivem do Kung Fu lá? Isso que eu não entendi. Sim, muitos deles têm o objetivo de se tornar monge Shaolin. Ah, tá. Mesmo, mesmo. Vão para lá para participar de um processo que elimina 200 mil e deixa dois. Tipo Uhum. isso, como se fosse o vestibular mais difícil da vida. Aham. E muitas mães, isso eu falo porque teve uma apresentação que a gente viu lá que tinha pais e mães, eles não ficam lá, eles largam os filhos e os filhos ficam lá como se fosse um camp longo de 3, 4 meses para se Uhum. formar. Tem filhos que voltam todo ano, então quando faz 4 anos vai, quando faz 5 vai, quando faz 6, todo ano vai lá fazer um mês de treino nas escolas em volta. O Templo Uhum. Shaolin não faz isso, mas as escolas em volta. E eu Uhum. conversei com uma mãe, através do nosso tradutor, obviamente, nosso produtor tradutor, e Uhum. ela me disse que para ela era uma mera questão de dar uma oportunidade para o filho ser um professor. Ela não interessava para ela, mas ela queria que ele fosse professor de Kung Fu. Era a profissão que ela queria para o filho dela. Ah, entendi. Pô. Essa mulher vinha de uma cidade a não sei quantos quilômetros de lá, que é Jiangzhou, que é a cidade, na verdade, a capital da província de Henan, Uhum. para trazer o filho todos os anos para ele se desenvolver. Ele treina em Jiangzhou e lá Entendi. ele faz a especialização. Entendi. Pô, que legal. Esse é um sonho que eu tenho. Uma pena que não deu certo. Eu queria ter ido porque É, por eu ter essa relação e essa parte da disciplina me lembra muito quando eu era criança, porque eu lembro que a gente fazia coisa errada com 12, 13 anos e o professor punha a gente naquela posição, naquela base aberta que eles chamam de cavalo, com a mão assim na horse stance. parede e com um tronco de madeira aqui, e a gente ficava tremendo e ficava não sei quantos minutos lá segurando aquilo. E esses anos todos desse tipo de treinamento, acho que até você falou isso antigamente, era um pouco diferente, né? O treino de arte marcial era um pouco mais duro. Hoje em dia é muito mais um serviço, né? A gente quer prestar um bom serviço, as academias querem prestar um bom serviço. Na época não, era assim, fica aí se quiser, mas só vai ficar quem é casca grossa mesmo. E isso tem um lado ruim, que é assim, espanta muita gente, mas tem um lado bom que ele te transforma muito rápido numa pessoa resiliente, né? Então, eu acho que se tem uma coisa que o Kung Fu me deu de quando eu era criança para depois que eu pude usar no jiu-jitsu na minha vida mesmo, foi essa força de vontade de fazer a mesma rotina, o mesmo tipo de treinamento maçante todo dia e não desistir por anos e anos e anos e horas de treino e sair, quer ou não, ele te desenvolve mentalmente e te dá uma força gigantesca, né? É uma disciplina, né? E aí a gente passou por isso em academias e a gente ainda voltava para casa, tudo, né? Esses Uhum, meninos, o que eu vi neles, e vi em muitos lugares do mundo de arte marcial, mas especialmente na China, na Tailândia, que é largar tudo mesmo, né? Ele larga uhum, tudo, ele vai lá e à noite é só o mestre que ele tem e o mestre daquele básico não tem carinho, tem atenção. Toma, é uhum, isso que você precisa, melhora essa técnica, come isso, bebe isso, dorme. nove uhum, da noite, era esse último treino que eu via das crianças,
Eles faziam uma filinha para pegar a comida deles na cumbuquinha, a água, todos atrás, todos vestidos iguais. Depois todos iam para o alojamento, deitavam um do lado do outro e dormiam, porque 5 da manhã tinha que levantar para correr. E não estou dizendo, eu não gosto também de dizer, essa geração é fraca, essa coisa. Não é assim. O meu mestre ele também fala isso. Ele fala, cara, se eu bater de chinai numa família que vem aqui, no filho da família que vem aqui treinar comigo, ela não vai entender. Não é o momento mais, talvez. Talvez é o que você falou, prestar o serviço e, de alguma forma, se a pessoa achar que ela tem que ir um pouco mais além, ela escolhe por ir um pouco mais além e fazer esse tipo de coisa que você falou, né? Se submeter a virar mais casca grossa. Eu acho que inclusive, hoje em dia, eu acho até que funciona mais, porque você não perde tanta gente. Então, a única coisa, o cara vai virar casca grossa. Se o cara vai chegar a faixa marrom, preta, no caso do jiu-jitsu, ou outras faixas, né, em outras artes marciais, não tem como ele chegar se ele não for esforçado, numa academia séria, né? Se ele não for esforçado e não for não desenvolver essa resiliência, essa perseverança. Só que antigamente, às vezes o aluno chegava ali nos primeiros meses, no primeiro ano, ele ainda não está preparado para tudo isso e ele já ia embora, porque ele ficava assustado com o negócio. Então, você perdia muita gente que a arte marcial poderia beneficiar, porque você queria acelerar um processo. Então, você acabava, né, um darwinismo ali, ficando os que já tinham um pouquinho disso no sangue, né, essa vontade, ou gostavam muito, ou já tinham resistência. Hoje não, hoje você pega um cara, às vezes, que, entre aspas, um pouco mais frouxo, assim, sem julgamento de valor, mas o cara vai encascorando, né? O cara vai encascorando porque a gente dá tempo ao tempo para ele se desenvolver. Eu acho que hoje em dia se entendeu isso bem melhor. Concordo mesmo, Dani. E eu acho que também tem uma diferença. Aí a gente vai para uma diferença muito grande entre as finalidades da arte marcial, né? Talvez você tenha entrado na mesma finalidade que eu e terminou um super profissional. Eu terminei trabalhando com isso, me trouxe muita coisa, mas não me formou um profissional da arte marcial. Tem alguns lugares, né, que a gente vai, Israel, por exemplo, onde tem o Krav Maga, que é mandatório ali do exército, ele tem um significado diferente. Na Tailândia, o Muay Thai tem um significado completamente diferente. O jiu-jitsu brasileiro nas escolas dos Emirados Árabes hoje em dia tem um significado completamente diferente. As pessoas estão tentando formar atletas mesmo, desde o começo. Aliás, falando da Tailândia, é outro lugar que eu tenho vontade, que eu nunca fui. Acho que eu já visitei, eu estava fazendo as contas outro dia, acho que mais de 30 países, dando seminário, fazendo esse tipo de coisa. Acho não, tenho certeza que mais de 30, não sei se 31, 32. Porque ano passado eu acrescentei alguns aí, tipo Singapura, né, que eu lutei lá no passado, e ano retrasado, e ano passado eu também fui para a Coreia, que eu também não conhecia. Mas falando da Tailândia, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, pelo Muay Thai, que é uma arte marcial que tem muita influência em todas as artes marciais de luta em pé, de striking, porque ela gerou o kickbox, ela influenciou o karatê também, o karatê de contato criado lá pelo Mas Oyama, o Kyokushin lá no século passado. No Japão tem muita influência também do Muay Thai, né? Ele acho que meio que fez um mix ali. E o kickbox da Holanda tem muita influência tanto do karatê quanto do Muay Thai. Tem até escolas que falam que são mais influenciadas pelo karatê, escolas que vêm mais da parte de Muay Thai lá na Holanda, mas depois a gente fala da Holanda. Eu queria saber da Tailândia, como que foi lá? Você estava contando para mim um negócio da rainha e também, né, o negócio das crianças lá, né? Que as crianças, você pega vídeos aí na internet, elas lutando Muay Thai muito novinha já. A Tailândia foi o primeiro que eu gravei, né? Muito, muito especial, porque a gente se planejou para ir no Dia da Rainha. O Dia da Rainha, para eles, é o dia mais especial, né? No caso, tínhamos rainha até então, né? Se eu não me engano, ela faleceu faz pouquinho tempo. Eles têm essa devoção muito aos monarcas deles, e o esporte do Muay Thai é considerado o jeito de reverenciar os monarcas, reverenciar os deuses, reverenciar o que há de melhor por lá.
Então, Bangkok é uma cidade fantástica, para começar com isso. É como se fosse uma São Paulo gigante do Oriente. Ela tem viaduto passando para tudo quanto é lado, tudo acontecendo, cheiro, gosto, a comida é fantástica, é uma super cidade. Por que eu estou falando isso? Porque os personagens dentro dessa cidade são incríveis. Então, a gente teve uma produtora local, brasileira, que trabalha para a BBC, trabalha para a Reuters, trabalha para um monte de lugar, para pesquisar esses personagens para a gente. A gente diz exatamente o que a gente quer e ela vai atrás. Muito competente, ela conseguiu personagens fantásticos. A gente, então, foi para 2 academias muito tradicionais. Uma que é o FA Group, que é uma academia que recebe gente do mundo inteiro, mas treina os lutadores de Muay Thai mais famosos da Tailândia. E aí, quando eu fui para lá, eu normalmente vou ou um assistente de direção, ou um roteirista antes da equipe toda, para poder fazer aquele scout. Você já passou por isso, porque você já fez o seu programa também. Então, a gente conhece essas pessoas e entende como realmente fechar aquele roteiro que já estava meio fechado. Agora, para voltar um pouco, sair um pouco dessa parte técnica chata e entrar na arte marcial em si. Quando eu entrei na FA Group, que é esse lugar do Muay Thai conhecido na Tailândia inteira, cara, era como entrar numa academia de bairro, sem aparelhos, mal aparelhada, mas com uma energia absurda, assim. Porque você via um ringue, ela tem um ringue, e embaixo uma parte de condicionamento físico, aquele ringue lotado, cabiam, sei lá, 10 pessoas, tinha 20, todos fazendo, eles se julgavam um Muay Thai de clinch, porque eles têm também essa diferença, o Muay Thai da joelhada e o Muay Thai estilo, de né? clinch. O FA Group se diz o Muay Thai do clinch, então trabalham muito clinch o tempo todo, clinch o tempo todo, é muito trabalho físico. Botamos o Rodrigo para malhar lá com os caras, para apanhar um pouquinho, os caras adoram, porque ele é muito maior que todo mundo. Os tailandeses são pequenininhos, né, em geral. São pequenininhos, exatamente. E eles tinham, assim, a base de condicionamento físico deles era feita puxando o pneu e eles falam que era o pitbull training, que era, eles punham um negócio aqui, uma toalha, amarravam num balde de cimento e assim, ó, para fortalecer o maxilar, para aumentar soco. E o que é mais incrível, assim, do Muay Thai por lá é que eu não pensei que era desse tamanho, mas você vai passando pelos lugares menores. Bangkok, assim, é uma cidade que tem as grandes avenidas, parece uma cidade gigante, muito desenvolvida, mas você entra nas ruínas, parece uma cidade pequena. É muito estranho. E quando você entra nessas ruínas, você vai olhando para dentro das casas, que são casas mais simples, todas elas estão passando Muay Thai. É muito parecido com o Brasil em época de jogo importante. Mas todo dia tem jogo importante, como se fosse assim. É esporte nacional mesmo, né? Tem os 2 estádios lá principais, né? O Lumpin, que eu acho, Lumpin, sei lá como é que chama. E o Gramado. E é esporte nacional mesmo, né? É esporte nacional mesmo, completo, Damien. Assim, dá para sentir muito o quão importante é o Muay Thai para eles. E eu estava falando disso, de você entrar e olhar na casa das pessoas e todas elas estarem passando Muay Thai. Eles também têm uma coisa da aposta muito forte. Eles são apostadores. Então, as casas de apostas estão em todo lugar. Então tem que ter Muay Thai todo dia. E até tem uma passagem engraçada que eu não sei se você conhece, acho que você deve conhecer, tem o Letway, que é um Muay Thai, né? Só que com cabeçada, que é da Birmânia, né? De Myanmar. Não sabia, não. Sim, é uma vertente. Na verdade, todos os países da Indochina têm um tipo de Muay Thai. Tem o Muay Lao, que é do Laos. Porque Thai eram os povos daquela região toda, não era só a Tailândia. Né? Thai eram todos aqueles povos ali. Exatamente. Então, o Laos tem o seu Muay Thai, Vietnã tem um tipo de Muay Thai. Birmânia, tudo. O Letway, que é o birmanês, o de Myanmar, ele é dos 9, porque se chamam o Muay Thai da arte dos 8 limbs, né? Dos 8 membros. Contando soco, cotovelo, joelho. O Letway se diz dos 9, porque vale cabeçada. Por um momento eu tomei um susto agora. Por um momento eu me assustei, agora com o 9º membro. Vamos falar direito desse membro, que membro é esse? Não, é mais contundente. E aí eles têm uma linha
é, de é uma arte tão dentro do povo deles, agora já falando de Myanmar, que você não tem empate. Uhum. Termina, depois de 2 ou 3 rounds, eu acho que é 3 rounds, se ninguém se nocauteou, você tá fora. Acabou, é um empate. Você só É, ganha igual quando antigamente você... o MMA, o Vale Tudo, na época era assim, não existia Exatamente. vitória, terminava em empate. A Voltando no Rio luta que Rio. mudou, a luta que mudou isso foi a luta do, se eu não me engano, foi a luta do Royce com o Shamrock. A segunda luta, que foi meia hora de luta e não aconteceu muita coisa, e deram empate. A partir daquela luta, eles começaram a pensar em dar vitória para alguém. Sim. Porque para você tornar um esporte mais comercial, inclusive, né, Denis? Se você não tem tempo, como é que você vende, né? E acho que quando você não é tão profissional, as diferenças eram muito maiores, então era muito fácil da luta terminar antes de acabar o tempo. Mas quando começa a profissionalizar e começa as pessoas ficarem muito equilibradas, né, competitivamente, a tendência são muitas lutas não acabarem por nocaute ou por finalização. Então você começa a ter que ter esses outros critérios de desempate. Tem razão, total. Agora, eu devaneei um pouco falando do Letway, que é uma arte marcial muito, muito interessante, que a gente ainda não visitou no Viver. Se Uhum. tivermos uma quarta temporada, já está na lista. Mas Muito voltando legal. do que você perguntou das crianças, a gente, no último dia nosso, dentro desse episódio, a gente pegou 2 academias Uhum. e falou com 2 personagens e eles iam lutar no final. Tá. E a gente pegou uns meninos de 17, porque eles lutam desde pequenos, né? Você chega com 20 anos com 230, 300 lutas, não tô brincando. 20 Aham. anos, tem 300 lutas no cartel. A gente foi ao interior da Tailândia, um lugar chamado Pathum Thani, onde tinha, vou te dizer a real, uma quermesse de rua. Parecia uma quermesse. Aham. Parecia, era era Festa um junina. campo de futebol, festa junina, total. Era um campo de futebol com um monte de barraquinha em volta e um ringue. Em volta desse ringue sempre tem os músicos eles vão crescendo a música conforme a luta vai aumentando. É. Primeiro round, a luta é baixa. Quando as apostas começam a crescer e a luta começa a ficar mais tensa, a música cresce. Isso é impressionante. No Rajadamã, que é o grande estádio, no Pinim, também você vê isso aí. Os caras ficam loucos com o dinheiro na mão é porque a música tá mais Aham, forte. aham. E nesse lugar onde tinha esse ringue no meio da grama, assim, a gente fez a última luta, que é do nosso personagem contra um outro menino. E nesse a gente pôde ver também, assim, começou com lutas de 9 anos e terminou com essa luta do nosso personagem que tinha 15, 16. Então, você vê aquelas crianças bem pequenininhas já com o protetor bucal e luvona saindo na mão. É um pouco duro, Uhum. para mim não é, porque eu tenho a luta com outros olhos. Mas eu entendo as pessoas acharem um pouco duro. É... Mas você sabe Não uma sei qual que é. coisa? Eu vou te dar a minha opinião. Eu, quando era pequeno, uma das primeiras relações com luta que eu tive, eu era louco por causa de luta. Na época eu treinei judô criança, aí parei de treinar, não sei porquê. E aí com uns 8 ou 9 anos, eu passei com meu pai numa loja da Baiar. Lembra dessa loja em São Paulo? Lembro. E eu pedi de presente de aniversário uma luva de boxe. Era uma luva drible. Era uma luva de couro, acho que devia ser de crina de cavalo, cadarço. E meu pai comprou uma luva só, um par de luvas, né, só, aliás. E aí eu pegava com meu irmão e falava o seguinte: vamos lutar. E a gente só tinha um par de luvas. Então eu sou canhoto, eu botava a mão esquerda, ele botava a direita. A mão, a mão da luva valia bater no corpo todo e no rosto, e a mão sem luva só no corpo. E a gente saía na mão, Nick. E sabe o que era engraçado? Cara, a gente não brigava, a gente dava risada, a gente se batia até cansar, cair em cima, a gente põe os colchões no chão e saía lá. E aí o que eu reparei depois de alguns anos, a criança ainda não tem muito poder de pancada. Então, eu até fiz essa brincadeira com meus filhos. Eu trouxe luvinhas para eles lá de fora. Eu comprei luva de criança, de 8 onças, sei lá, e botei eles. Mesma coisa, eles não brigaram, eles saíram na porrada brincando.
e não se machucaram, porque o que você tem que tomar cuidado é para eles não caírem, ou né, no caso, não cair em nada que tenha na casa. Quando eu brincava com meu irmão, ter Claro. proteção, porque eles se equilibram, caem, bater a cabeça em algum lugar. Mas, que eu me lembre, a gente não se machucava por causa disso, porque você não tem ainda a potência de golpe, né? Você ainda não está desenvolvido, não passou pela puberdade, então você acaba não se machucando. Mas, com certeza, para quem não conhece, é um negócio impressionante. E deve, lógico, ter lesão, né? Porque eles usam cotovelo, joelho, então, É. eventualmente, as crianças se lesionam também, né? Mas e aí, acompanhando essas lutas dessas crianças, a gente via que era mais uma trocação de mão com aquela luva muito grande para eles, que não Não é mais machuca, né? empurrão, É. não propriamente o cotovelo e os joelhos não chegam a nem participar Uhum, da luta. uhum. Mas assim, é considerável. É a cultura deles. Talvez eu não botasse o meu filho daquele tamanho para ter essa responsabilidade de lutar. É. Mas assim, eu vejo, por exemplo, dentro do Nascidos para o Combate, eu fiz o Nascidos do Edson Barbosa, que é um super striker, Uhum. e ele é striker desde muito pequeno. Ele é É. taekwondista, ele É. lutava kickbox com 9 anos e é impressionante ver. Assim, tem É. as fitas que o pai dele gravava. Muay Thai é duro, né, kickbox, porque ganhando ou perdendo você sai machucado, né? O bom do jiu-jitsu é isso. Exatamente. Ganhando ou perdendo, cara, dificilmente você vai sair machucado. Agora no kickbox, ganhando ou perdendo, você vai se machucar. Então, e aí falando do Tem jeito, kickbox, vai sobrar alguma coisa para você. verdade. Falando do kickbox, o negócio da Holanda, e aí é interessante porque você viu o Muay Thai nesse episódio, aí foi para a Holanda que você viu um Muay Thai, entre aspas, que é o kickbox, na verdade, que é um Muay Thai mixado com o boxe e com o karatê. Então, como é que foi essa experiência na Holanda? Então, na Holanda, eu estava até pensando como falar das artes marciais europeias. A Aham, Europa, né? Elas são muito sistematizadas e dentro de um caráter diferente das outras artes. aham, O kickboxing é isso. O kickboxing é uma arte super violenta, vamos dizer assim, super intensa, mas ela é direta, assim, é chute, é soco. Na maneira que o Glory, por exemplo, que é o maior evento, aham, coloca, ela protege o lutador, porque às vezes você não precisa nem nocautear para acabar, para um corte mais um pouquinho mais profundo já acaba a luta. É um pouquinho assim, quando você acompanha de fato o evento, ele até, para quem gosta de MMA, ele é até meio frustrante às vezes, isso na minha visão. uhum, Pô, acabou, era assim, pontuou, não pontuou, é um pouco mais difícil de ver. Mas falando da arte em si, as academias são muito mais requintadas, tem muito mais aparelhagem, muito mais uhum. preparadas do que de qualquer outro lugar do mundo, né, na Holanda. Eles realmente amam o kickboxing. É verdade. E, e aí eu tive a chance de ir numa academia de estar com o Rico Verhoeven, que talvez seja o maior nome do peso pesado, né? A Sei, gente tem aham, o Alex, que é o nosso brasileiro, que é campeão também. Nós uhum, vimos luta dele também, entrevistamos ele, que é um monstro uhum. também. É, Mas o Rico é um cara e é um cara muito assim é engraçado de ver porque, por exemplo, pra você ter uma ideia do alcance do Rico dentro da Holanda no kickboxing. Tem aquele filme Touro Ferdinand, sabe? sei. Filme, não sei, eu acho que não é Disney, é Pixar, alguma coisa assim. Aham. Ele na Holanda É é o touro. animação, Ele né? dublou o É touro. É uma animação, né? animação. É É, mesmo? ele estava tentando nos dizer qual era o tamanho dele lá. E isso foi uma coisa que me bateu muito forte, porque Aham. ele, sendo um dublador profissional, ele é o dublador de um herói de desenho. Então, você vê como eles conseguem também entender a parte da luta, onde que a luta está colocada. E aí, para falar de técnica, as academias são muito parecidas com boas academias de boxe que você pode encontrar nos Estados Unidos Uhum. ou em outros lugares. São academias muito preparadas, com muita gente treinando bem, e é Você basicamente sabe isso. que eu não sei se você sabe, mas eu fui para Holanda em 2011 treinar kickbox. Ah, Eu queria treinar kickbox. Eu treinei um pouco de wrestling nos Estados Unidos e aí falei, bom, eu vou pegando as coisas que eu acho que eu posso acrescentar no meu jogo. E aí me preparei, falei com o Pedro Rizzo, né, que é um dos melhores kickboxers do Brasil, peso pesado, e ele ia muito para a Holanda na época de atleta, e ele me indicou
algumas academias, eu acabei indo para Mediro Gym, não sei se você conheceu lá do André Manar, que é em Amsterdã Sim, mesmo, sim, que é uma academia sim. também muito famosa, treinei lá com o Andy Sauer, o Rob Kaman, que se eu não me engano foi o primeiro campeão do K1, saiu de lá ou treinou lá, e é muito interessante, tem uma história lá até engraçada, que Europa, né, o pessoal culturalmente, você falando de cada lugar, uma vez o vestiário lá na Medjugorje era misto. Eu já até contei essa história em umas entrevistas. Não Era homem sabia. e mulher tudo junto, cara. E eu olhei aquilo, a primeira vez que eu entrei, a galera se trocando, mulher, eu falei, cara, que coisa estranha. Só que no lugar de tomar banho, que era no fundo, era um corredor e no fundo, sempre que eu ia tomar banho, só tinha homem tomando. Eu falei, bom, a parte de tomar banho é separado, o pessoal só se troca junto. E como eu já tinha ido muito para a Finlândia, dar seminário, Suécia, eu sabia que o pessoal é mais liberal. Só que o Mas que é verdade. aconteceu? Eu, sempre que acabava o treino, o holandês ele é bem metódico. Então, acabou o treino, né? O treino era 1 hora, os caras saem e vão embora, que eles têm as coisas para fazer e tal. E eu ficava ali alongando um pouco no tatame, fazendo outras coisas. E um dia eu tinha combinado, a minha esposa estava lá, de ir no museu, no Van Gogh Museum lá. E aí eu quis sair mais rápido. E aí eu saí e eu percebi, eu ouvi umas vozes, né, que eu estava indo tomar banho no corredor, de homem e de mulher lá dentro. Eu falei, cara, não é possível. A hora que eu cheguei, lá era um corredorzinho e abria assim, uma sala com 5 chuveiros, tudo junto, não tinha divisão. Tinha, acho que 2 ou 3 homens e 2 ou 3 mulheres tomando banho e conversando, todo mundo ali na boa. Como se nada. E, cara, foi um choque, né, como brasileiro, né, a gente não está acostumado. Você acostuma muito rápido com isso, fica muito natural. Mas aí eu até perguntei pro Andy Sauer, eu lembro que eu falei, ô Andy, isso é normal? Ele falou, cara, não é normal na Holanda, isso acontece aqui, na Megiro, mas os caras fazem isso aqui, não sei porquê, e foi engraçado, isso é uma situação engraçada aí. Eu acabei ficando amigo do Andy Sauer, ele estava inaugurando uma academia dele em Den Bosch, que é uma outra cidade lá perto de Amsterdã, e aí eu acabei também dando uma aula lá, ele pediu para eu dar uma aula, ele estava me ajudando no Strength Kickbox, eu fui lá dar uma aula para ele. Ele é um cara, né, foi super campeão aí do K1 Max, muito parceiro do Zé Aldo, treinou muito com o Zé Aldo, é um cara que é muito, muito gente boa. Mas a Holanda é interessante. Outra coisa interessante que eu achei é que, cara, tem uma galera muito alta, né? Muito alta. Eu lembro que eu treinava lá e era comum ver Grande. cara, tipo assim, no treino, o cara de 2 metros, 2 metros e pouco. E eu até perguntei, eu fui para a Holanda dar seminário ano passado e perguntei para o meu cara, a galera aqui é muito alta. É normal ver mulher da minha altura, que eu tenho 1,84 m. Aí ele falou assim, que realmente que a Holanda é o país das pessoas mais altas no mundo, a média mais alta do mundo. Eu nem A pesquisei média isso, mais alta. mas É. parece mesmo, né? Quando você tá lá. A galera é muito Sim, alta, sim, né? eles estão. Não, E, imagina eu sou bem baixo, então eu consigo, isso aí bate bastante em mim. Todo mundo, assim, parece uma criança no meio da galera. e o Rodrigo é um cara normal lá, né? Nada demais, né? Não é um cara gigante, nada, né? O Rodrigo chama atenção em qualquer lugar, né? O jeito Mas dele. realmente, mas ele perto do do Peter Hurst, do Rico Verhoeven, ele é só mais um cara grande. É verdade, é verdade. Mas a E gente fala. Não, eu queria falar que a gente teve, eu até esqueci, a gente foi acompanhar uma defesa de título do Rico em Roterdã. Uhum, E ao final da defesa, a gente ficou esperando o Rico não fala com ninguém, né? Ele quis falar com a gente porque era o Rodrigo uhum, e o Notável, né? E uhum, a gente, no final dessa, eu não sei, eu acho que eu já te contei essa passagem, no final do, do campeonato, tava toda a imprensa esperando ele na sala de imprensa, e ele tava demorando um pouquinho. E aí o Rodrigo tava de lado, ele tava cansado, a gente tinha gravado desde de manhã, tinha viajado de Amsterdã para Roterdã, tava super cansado, ele deu uma sentada assim, ele tava de canto. E aí os jornalistas estavam todos esperando o Rico chegar, e aí, antes do Rico chegar, todo mundo levantou para se posicionar e veio o técnico do Rico Verhoeven. E aí ele veio antes e ele falou, gente, eu queria chamar a atenção para vocês, tá? As câmeras estão apontadas para o lugar errado. Tem um mito nessa sala e vocês não sabem de quem... E vocês, que não entendem nada de arte marcial, deu uma puta de uma bronca, não uhum. estão entrevistando quem deveriam. Ô, Nick, me diz uma coisa, eu não poderia deixar de perguntar do Japão, né? Do Japão, que é a origem aí de muitas artes marciais que vieram para o Brasil, o judô.
o próprio jiu-jitsu brasileiro descende do judô e do jiu-jitsu japonês. E você lá não fez só uma arte marcial, acho que fez 3, se não me engano, né? Aikido, karatê e judô, foi isso? É isso mesmo, foi isso mesmo. E como que foi lá? A gente fez a primeira temporada, a gente foi para Tóquio, para Osaka e para a ilha de Okinawa, Aham. para fazer 2 episódios. Primeiro episódio karatê e depois fizemos o judô. Okinawa deve ser demais, né? Porque é o berço do karatê e tem a influência chinesa, né? Que chegou, né? O Kung Fu chegou lá, influenciou e é um lugar também meio tropical, assim, é um pouquinho diferente, né? Do resto do Japão, né? Culturalmente também, não é? Totalmente. É meio que o Havaí do Japão, vamos dizer assim, né? Uhum. É uma ilha mais isolada, ela está 2 horas e meia de voo, 1 hora e meia, 2 horas e meia, não lembro muito bem, de Tóquio. E é completamente diferente, Damian. Assim, desde a etnia, né, que é um pouco diferente É. do japonês da ilha principal, quanto Uhum. o modo de viver. Porque quando você chega num lugar que é uma ilha com praias paradisíacas, ela tem um modo diferente de viver. Claro, o ambiente influencia na cultura, né? Completamente. E lá tem, parece que mais de 400 dojos, ou dojos, né? Depende de como você falar, dentro da ilha Uhum. principal de Naha, né? Naha é a capital de Okinawa. E lá É. tem mais de 400 dojos. Lá é considerado o berço, né, do karatê. É. E a gente foi para lá e visitou 3 tipos diferentes de karatê. Uhum. Então, a gente viu o Echi-Ryu, a gente viu o karatê do mestre Riga, Uhum. e incrível como ainda a base do karatê tá por lá. E ainda, assim, o que acontece é que eles se sustentam muito das pessoas de fora da ilha, né, do mundo inteiro, indo lá praticar o karatê. É, Então, assim, não, eu tô lembrando, eu tenho uns afiliados nos Estados Unidos, em Massachusetts, perto de Boston, e eles são praticantes de karatê desde o final dos anos 70, são mais velhos já, um casal, o Mark e a Connie, e eles são professores de jiu-jitsu hoje em dia também, mas eles têm essa tradição do karatê grande, que eles treinam há muitos anos, e eles vão para Okinawa constantemente treinar lá. Então, eu nem sabia que era uma coisa tão comum, né? E os americanos vão bastante para lá, né? Por causa dessa tradição, tudo. sim, quando a gente estava lá, por exemplo, uma vez por semana, o mestre Riga, que é esse 10º Dan, né, a maior autoridade do karatê na ilha, Uhum. ele dá uma aula só para gringos. E assim, na aula que a gente fez com o Minotauro, tinha acho que mais de 20 diferentes nacionalidades lá: uruguaios, argentinos, brasileiros, americanos, muitos americanos, australianos, poloneses, russos, muita gente. E por quê? Porque naquela época era um fim de semana especial que eles estavam tentando bater o recorde mundial do maior kata já feito. Ah, você me E contou tinha que essa ser lá. história. É. E aí, eles esperavam reunir na Kokusaidori, que é a avenida principal de Narra, mais de 3 mil pessoas para fazer o mesmo kata. E eles reuniram, parece que mais de 4 mil pessoas entrou no Guinness Book. E a gente estava lá com o Rodrigo ficou super super movido, porque o karatê, na verdade, é a primeira arte que o Minotauro queria fazer na vida. Só que a mãe Aham. dele disse que era muito violento e aí botou ele no judô. Então É. tem essa. Você sabe que eles têm esse negócio de quantidade de gente, não sei se é só no Japão, né, de fazer coisas grandiosas, porque eu lembro quando eu era criança, agora você falando, eu lembrei isso agora. É, o fundador do Karate Kyokushin é o Mazoyama, né? E ele, antes dele morrer, ele veio para o Brasil. E o Kyokushin, todo mundo sabe, no Brasil é muito forte. O primeiro campeão mundial não japonês foi um brasileiro, que é o Francisco Filho. E antes disso já tinha o Ademir da Costa, que já era um cara expoente aqui no Brasil. E eles fizeram para o Mazoyama uma homenagem que eles pegaram todos os praticantes de Kyokushin do Brasil, ou todos que puderam ir, e colocaram eles perfilados na Avenida Paulista. Então começava de faixa branca, acho que lá na Consolação, e ainda até o Paraíso de faixa preta, cara. Os caras perfilados para passar o carro do Mazoyama. Então é muito interessante que eles gostam dessas coisas impactantes de galera. A cultura japonesa é muito legal. Eu lembro, o primeiro lugar que eu fui
fora a América do Sul, assim, foi para o Japão, uma competição que teve lá, foi a primeira grande viagem internacional que eu fiz, e o respeito, o que eles têm com os lutadores é um negócio muito impressionante, né? Tem eles têm uma questão do guerreiro mesmo, que eu achei que era papo antes de ir, assim, sabe? Não, não é. Mas eles têm um respeito com o lutador bem absurdo mesmo. Tanto que eu até, para abrir minhas portas, por lá era com o Rodrigo mesmo. Mesmo a gente falando, mesmo eles sendo muito profissionais e muito sérios, Não. eles abrem as portas com o Rodrigo. Quando o Rodrigo chegava, com o seu caso, com certeza também, quando qualquer lutador chega, é outra coisa. Então, eles têm essa questão. A gente tentou por muitas vezes fazer o sumô japonês, mas eles não dão abertura. O sumô é muito difícil de ser gravado, do jeito que a gente gosta de gravar, né? Dá para você gravar numa BIA, que é que eles chamam, né? Onde ficam os lutadores. Uma BIA qualquer dá, mas a gente sempre vai para os grandes lutadores do lugar e a gente não conseguiu. Mas o Mas sumô a que é gente meio tem, acho que vem. religioso também, né? Eles comparam o campeão do sumô do anual são poucas pessoas que podem falar com o imperador, né? São professores, eles dão muito valor pro professor, e os yokozunas, yokozuna é isso que chama, eu não posso estar comentando um erro aqui. Mas os campeões mundiais de sumô, que são os campeões do ano. Então, é um respeito absurdo ao lutador, né? E aí, para voltar para o Karatê, eles fizeram isso, passaram esse recorde do Guinness na Kokusai-dori lá e foi um episódio bem, bem interessante. E depois a gente foi direto para Tóquio e Osaka para fazer dois dojos diferentes, um em Tóquio, né, e um em Osaka, e fomos para Tokai, que é a universidade, uma das melhores universidades de judô que eles têm. Eles têm um campeonato universitário muito grande, muito bem organizado, muito mais bem organizado do que qualquer campeonato mundial que você possa ter ido, você sabe muito bem. Bem parecido com os grandes campeonatos de jiu-jitsu que a gente tem hoje em dia, como o Abu Dhabi Pro, assim, e que são campeonatos universitários. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. O judô universitário japonês, ele era muito voltado, existe um estilo de judô, chama Kozen Judô, que é um judô universitário lá, que veio lá da época que o Jigoro Kano implantou, e tem muita luta de chão. É um judô muito parecido com o jiu-jitsu brasileiro, com o Brazilian Jiu-Jitsu. Você chegou a ver isso lá? Então, a gente não tem, na verdade, o universitário do campeonato era um judô mais tradicional mesmo, mas a gente tinha um lutador em si, que o Rodrigo Minotauro ficou bem interessado, inclusive, que treinava jiu-jitsu também e que ele finalizou todas as lutas dele. Tá. Todas as lutas dele, ele finalizou no chão, ele levava os caras, ele não finalizava, não dava um ippon, e aí quando ele chegava no chão, ele finalizava rapidinho os caras, ou pegava pescoço, ou pegava braço, uma coisa muito difícil de se ver. E ele chamou a atenção que ele vinha de uma vertente diferente. Mas provavelmente desse Kozen Judô. Exato. Mas o universitário geral era mais tradicional mesmo. A gente tinha dos nossos personagens atuais campeões mundiais, caras que vão provavelmente figurar na próxima Olimpíada muito bem. A gente gravou em 2016 e já tinha sido a Olimpíada do Rio, né? A primeira Olimpíada no ano ímpar, né? Agora que a gente vai ter. Não, é verdade, né? Bem pensado, exatamente. E aí foi isso, assim, o judô bem, bem, bem grande, bem maior do que eu até imaginava lá no Japão, obviamente. E uma outra curiosidade, outro país que eu tenho muita vontade, eu estou te perguntando muito os países que... Esse eu quase fui. Claro. Esse país que eu vou te falar agora, eu quase fui pelo Rodrigo, até ter uma história com ele, que eu depois eu vou contar, mas que é um país que deve ser demais, cara, deve ser muito interessante, porque era um país muito fechado até pouco tempo, ainda mas é um país latino, né, que é Cuba. E um país considerado aí um dos boxes, se não o mais técnico do mundo, um dos mais técnicos do mundo. Como foi lá? Cuba foi a opção por isso, porque como você já disse no começo, né? Cuba não é o berço do boxe, mas a gente foi a Cuba pela importância olímpica que tem, né? De novo, posso errar números, mas eles têm em média entre 60 e 70 medalhas de ouro no boxe. Eu acho que são 67, mas
E aí nós fomos para o Arrai, que é a hacienda, que eles chamam, que é o lugar onde onde treina a seleção de boxe cubana. A gente foi para lá e foi para Rafael Trejo, que é aquele ringue de boxe tradicional com as escadas vazadas, assim, que todo mundo que digita boxe Cuba vai ver Rafael Trejo. Então a gente treinou nesses dois lugares. Cuba tem um ar completamente diferente do mundo mesmo, porque é um povo muito orgulhoso de ser quem é, mas também ele almeja muito ser quem ele não pode ser, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um campeão que vai falar para você, cara, eu só consegui isso porque Cuba me deu, o que é verdade, o outro vai te falar, puta, eu consegui tudo isso porque Cuba me deu, mas é muito pouco para mim. Então a gente entende o humano ali dentro. Claro. Só tem 67 medalhas de ouro porque foi Cuba. Mas talvez essas 67 medalhas de ouro não valham tanto para eles quanto eles acham. Vamos lá, aí são discussões ideológicas, vamos dizer assim. Mas o esporte em si é muito louco ver como, de novo, a aparelhagem é baixa. A gente está num lugar que tem as mesmas condições ou muito piores do que o Brasil, às vezes, para treino. E na seleção cubana ali de boxe, a gente pôde filmar um trials, né? Gente querendo roubar o lugar de gente dentro da seleção. Basicamente isso. Então, o sparring, Damian, cara, você está acostumado a fazer sparring? Meu, é sparring de dia de jogo. Era gente nocauteando gente em dia de jogo. E, ao mesmo tempo, alguns em outras categorias, o desafiante fazendo o sparring de capacete e o desafiado fazendo sem, para mostrar o quanto ele estava acima daquele cara. Isso eu estou falando... a gente gravou com vários caras bem conhecidos. Esse foi o Cruz, que é um cara que, inclusive, ganhou agora o Pan-Americano, medalha de ouro. Arey Lopes, a gente gravou vários caras bem conhecidos. E tá na Fazenda foi estranho, porque assim, a gente chega bem cedo para fazer tudo e depois começa a gravar. E a gente pôde acompanhar como é o dia a dia mesmo, assim, eles saindo de tomar o café da manhã. Então, basicamente qual é a rotina da seleção de boxe de Cuba. Café da manhã, levantamento de peso básico de manhã, assim, uma academia bem simples, uma horinha, todos se reúnem para cantar o hino. Todos cantam o hino de Cuba. Depois de cantar o hino, eles têm uma aula do técnico principal do que está acontecendo no mundo naquele momento. Então, no momento em que a gente estava lá, o Lula estava sendo preso aqui no Brasil. E pela ligação com a esquerda, eles estavam discursando o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E não é porque a gente estava lá, é porque eles queriam dizer, o Trump está fazendo isso aqui, no Peru está acontecendo isso, na Rússia isso, no Brasil isso. Então, cara, muito doido a participação do técnico com os lutadores antes de treinar para falar de política atual. Uma coisa que me assustou. Cara, eles se preocupam em ser inteligentes, vamos dizer assim, o que é louvável. Toda quarta-feira não tem treino. Toda quarta-feira é o dia inteiro de estudo. Porque eles têm que se formar. Eles dão muito valor a isso. Muito valor. O resto dos dias é treino muito pesado. Interessante mesmo, com toda a precariedade que eles têm, eles dão muito valor, né, para a educação e esporte, né? Isso eu acho que é um exemplo para a gente, né? Apesar das discussões todas ideológicas, eles têm essa cultura de valorizar muito a educação e o esporte também, que é uma forma de educação que a gente poderia né, se espelhar também, né, no Brasil. Eu não sei, Damian, qual é o real motivo que os leva a ser assim. Eu acho que talvez seja a falta de oportunidade mesmo, porque, como você pode ver lá, também indo um pouco mais fundo, mesmo que você tenha a oportunidade louvável de se formar engenheiro, quero ser engenheiro, vou ser engenheiro. Talvez você não tenha como aplicar a tua profissão ali em Havana. É verdade. Então, o esporte, você vai chegar em algum lugar e aplicar aquilo que você vai se desenvolver. Então, basicamente, do que eu conversei com eles era isso. A gente também teve a oportunidade de gravar com as mulheres boxeadoras, elas não são permitidas, né? Não é oficial o boxe feminino em Cuba. Se fosse, eles teriam muito mais medalhas. Não é oficial, o boxe feminino não existe em Cuba. Ele existe na Rafael Trejo como um treinamento, as meninas tentam,
mas não é bem visto. Ele ainda não foi à frente. Vamos ver se com o tempo ele se desenvolve, mas não, o boxe é basicamente masculino mesmo. É engraçado, esse machismo ainda existe bastante em luta. Nos Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, o wrestling feminino universitário é uma coisa recente, não existia também até não sei quantos anos atrás, mas é uma coisa bem recente, assim, se eu salvo engano, tenho quase certeza, que é um país... Você me falando assim, eu também não consigo, eu não tenho memórias de wrestling feminino, realmente. É uma coisa mais recente. O Nick, puta, cara, eu queria falar muito mais desses outros países. Eu lembro que você comentou comigo a situação da África, um monte de coisa. Eu queria falar com você de novo, mas posso mudar também um pouquinho o rumo para a gente não falar só de luta, porque é isso que eu tento trazer aqui. Para a gente pelo menos dar uma passadinha em outras coisas. Que eu vi que você fez o programa O Doutor Selvagem, né? E o Cães Heróis, que era outro. E tem alguma relação sua, porque eu particularmente gosto muito, né, de bicho, de cachorro. Eu fiz faculdade veterinária, isso que me chamou a atenção quando eu vi. Fiz faculdade não, eu prestei veterinária, acabei não passando e fui fazer jornalismo. Eu fiz um curso de adestramento de cachorro. Na época que o Vitor Belfort estava em São Paulo, tinha um cara, o Joãozinho, que era amigo dele, e que ele é dog behavior, ele se formou nos Estados Unidos, ele é comportamentalista animal, né, a tradução. E aí ele dava uns cursos. Eu tinha 2 cachorros, um que eu adotei da rua e uma que era da minha esposa antes de eu conhecer ela. E eu acabei levando eles e aprendi. Então eu fiz o curso com os meus cachorros, treinando eles. Fiquei um mês, que eu lembro que eu treinava com o pessoal lá, com o Vitor. Eu era sparring do Vitor, treinava com ele, aí treinava jiu-jitsu, fazia não sei o quê. Corria entre um treino e outro, ia lá na casa dele, ficava 4 horas por dia. Eu fiz isso durante um mês com os cachorros e com ele. Aí meus cachorros ficavam morando lá, eu trazia só de fim de semana. E eu ficava treinando os cachorros com ele. Tem até um vídeo na internet chamado Arte Suave, se não me engano, o 2 que eu tô, e que tem eu brincando ali com os cachorros treinando. Então, me chamou muito a atenção e queria saber se tem alguma relação também sua, foi só profissional, e se foi legal gravar tanto o Cães Heróis quanto o Doutor Selvagem. Cara, dentro de uns desejos que eu tinha também, eu também sempre sempre gostei muito de animal, né? E de moleque eu tenho um tio cientista que ia sempre à Antártica, e quando ele voltava da Antártica, ele trazia os animais para ser pesquisados aqui na USP, e me levava para ver, então eu ficava louco com isso. Então, na verdade, como diretor, a minha primeira ideia como diretor sempre foi fazer documentário natural. Eu queria fazer BBC, Discovery Channel, sempre. E aí eu consegui trabalhar para o Discovery Channel aqui no Brasil, né? O Discovery Channel o Discovery Networks é dono do Animal Planet, e o meu primeiro projeto foi para o Animal Planet. Foi o Doutor Selvagem, como você disse, que era com o Teixeira, que é um médico veterinário bem doido, e ele era chefe do zoológico de Sorocaba, que é um zoológico bem que tem uma posição bem importante no mundo, inclusive, porque é bem respeitado. E a gente passou lá um ano e meio, gravando todos os dias. Foram 32 episódios, gravando o dia a dia do hospital veterinário, quando os animais que chegam da região atropelados, baleados ou machucados, desde isso até o cuidado geral com os animais do zoológico mesmo, as onças, os tigres. Então foi bem legal. E o Cães, que você chamou a atenção, foi um projeto também da Mixer, né? Nasceu de uma ideia do Rodrigo Astiz, que você conhece também, que é o diretor-geral. E que o Discovery Channel precisava de alguma coisa que trouxesse ação e que tivesse animais junto. E aí veio essa ideia do Cães Heróis. E a gente fez uma parceria com o Canil Central da Polícia Militar, aqui em São Paulo, que é no Tremembé. E ficamos por lá um ano também gravando com a tropa de choque, especialista em cachorros. É impressionante o cuidado que os caras têm com os cachorros. Assim, eu nunca tive essa construção de que você molda o cachorro através da violência, tudo, mas lá eles até me desconstruíram isso. Eles falaram que isso vem de realmente, o tempo atrás, se achava que realmente você punindo o cachorro, você conseguia resultados. Você consegue realmente, mas hoje em dia,
eles provaram que o reforço positivo, como você Isso que eu ia disse, falar. É reforço positivo e reforço negativo. Na verdade, hoje em dia se usa mais o positivo, né? se a gente pode fazer o bem, por que a gente não vai fazer, né? Exato. Eu tenho um amigo meu, o Renato, que treinava até na academia, que é PM e trabalhava lá nesse canil. É muito legal. Ele sempre convidava, acabei nunca indo, mas deve ser demais, né? Para quem gosta. É muito legal, muito legal. E a gente passou muitos dias lá. A gente chegava às 5 da manhã todos os dias, fazia os treinamentos, que é isso, é mais ou menos assim que acontece. Uma parte do pelotão chega de manhã, faz Uhum. tudo, todos os afazeres da polícia, treina todos os cachorros, limpa todo o canil e sai à tarde para fazer a patrulha. E a outra parte faz ao contrário, faz a patrulha de manhã. E então, os policiais são muito devotos aos cachorros deles, assim. Uhum. Então, você falava, porque eles trabalham um dia sim, um dia não. Porque como é um dia completo, né, tem que ter Aham. o 24 horas. Né? Mas, cara, todo dia os caras estavam lá para ver os cachorros. Impressionante. Muitos deles começam como amantes de cachorros e se tornam policiais por conta disso. Uhum. E aí o que acontece é que, assim, a raça que domina, né, os cães de polícia, geralmente são os cães, os belga de Malinois, pastor belga de Malinois, essa é a Pastor raça, né? belga, é o Você Malinois. sabe quais são. Malinois E por belga. quê? Porque eles são muito bons de faro, têm um Uhum. drive muito forte para conseguir o que eles querem e são habilidosíssimos. Assim. Então, os bichos sobem carro, passam por cima de carro para pegar a Eu coisa já que eles querem vi. do outro lado. Qualquer cachorro Você de viu, né? pastoreio, né? Pastor alemão, Malinois, eles têm muito drive de trabalho, Drive. muita vontade de trabalho. Então é muito fácil de você adestrar. Não por esse amigo meu falava isso, não porque ele é mais inteligente, mas porque ele tem vontade de trabalhar. Então ele fica ali olhando para você, esperando, né? Você dar os comandos, fazer as Os coisas. Então comandos. fica fácil de você adestrar. Ô, É Nick, muito da natureza mesmo. Pode falar. te perguntar uma coisa agora que não tem nada a ver com isso. Agora, saindo disso um pouco, agora a gente está numa fase, né, de quarentena, né, Covid e o caramba. E o que você acha que vai acontecer com essa indústria audiovisual? Isso é uma dúvida minha mesmo, curiosidade. Como que vai sair disso do outro lado? Eu acho que a indústria audiovisual, como algumas indústrias, ela sai muito prejudicada por ela ser, em algum momento, taxada como Superficial. supérfluo, né? Aham. E se você parar para pensar assim, também, de novo, indo para um lugar mais fundo, o que é supérfluo? Se você não tem arte de alguma forma, ou se você não É, tem algo tudo é para se relacionar supérfluo. e ver, Na verdade, tudo acaba sendo. se você falar aqui que não é supérfluo, é comer e ter um teto para dormir. O resto tudo é supérfluo, né? Exatamente. Porque a gente passa Então, pela mesma coisa nas academias, né, também. Porque as pessoas vão falar, não, mas isso é supérfluo. Não é supérfluo, entendeu? Atividade física, relacionamento, Exato, né? exato. E eu já cheguei a discutir isso com um cara que treina comigo, e a mesma coisa, ele falou, não, mas o cinema, ou a TV, ou o conteúdo, ele é supérfluo. A arte marcial não é porque você está cuidando do seu corpo, mas como é que você cuida da sua cabeça, né? É lógico. Não, com Então, certeza. tudo isso para fundamentar, eu acho o Brasil já está passando um momento difícil em relação a como ele encara a arte. Acho que todo mundo tem que olhar bem Verdade. para dentro antes de criticar, antes de falar de lei Rouanet, de lei de Uhum, incentivo, sem saber exatamente o que significa. Você pode uhum, ter seu ponto, mas acho que você precisa ir fundo para entender o que é. Mas além disso, é importante que o país tenha seu cinema e sua TV para você se ver por lá. Países fortes são desenvolvidos artisticamente, quer queira por TV, telenovela ou por cinema. Então a gente precisa manter isso. Tudo isso só para dizer um ponto do quanto eu acho importante a gente não virar as costas para o audiovisual. Agora, praticamente, o que vai acontecer? Eu acho que assim a ânsia de se produzir ainda está ali. Eu estava até falando com os amigos meus, estou sendo mais positivo. Eu uhum, acho que quando a gente reabrir as portas, vai ter muita coisa parada, pronta para ser feita. Eu uhum, espero. uhum. Que os canais e as produtoras, as marcas, elas estejam com muita ideia latente para sair e ser feita assim que essa pandemia passar, ou pelo menos se estabilizar um pouco.
mas eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização mesmo, disso, de lembrar para as pessoas que se vê na televisão, que se refletir em algum lugar é mais importante do que está aparecendo. Eu acho que é basicamente isso. Não, com certeza. É o que você falou, por exemplo, a Europa, com o Renascimento, influenciou o mundo inteiro com a arte dela, e se a gente tem hoje em dia os sistemas de governo influenciados por eles, e todo o resto tem muito a ver também, e a gente é muito influenciado pela arte, a arte influencia isso também. No caso dos Estados Unidos, nem se fala, eles influenciaram o mundo inteiro com Hollywood, e a cultura deles está no mundo inteiro por causa do cinema. Então, não tem sentido nenhum. A arte faz parte do ser humano, faz parte do nosso DNA. Não tem por que você achar que é uma coisa menor do que um outro tipo de trabalho, né? É verdade. Se nada te faz pensar, realmente você fica parado no mesmo lugar, né? E aí que graça tem? Exatamente. E, Nick, para terminar aqui, preciso de uma ideia sua. Eu não tenho nome ainda para esse quadro, e eu queria pedir uma opinião sua. Eu gravei o primeiro com o Marcelo Bolinha, né, que é hispânico, é amigo meu também, e não botei nome agora, e queria saber se você tem alguma sugestão aí de nome. Boa ideia. Bom, tem que ter teu nome, né? Porque estamos falando de você sempre. Não, difícil, né? Assim, de primeira. Eu te peguei. Você sabe que agora eu estava pensando isso, eu saí agora pouco, estava ali, botei um saco de pancada ali na garagem, estava treinando um pouco, e aí eu comecei no intervalo ali do round, eu pensei nisso, e eu quero botar esse formato também, como é praticamente cru, assim, com pouca edição, a gente pode usar o áudio num podcast também, então poderia ser até alguma coisa nesse tipo Demian Maia Podcast, mas assim, não precisaria ter meu nome necessariamente, mas eu tô pensando aí, não sei o nome, tá sem nome ainda. Então, por enquanto, ainda é um papo com o Demian Maia que vai originar um nome mais legal, mais original, né? É isso aí. Porra, Nick, obrigado demais, cara. Foi muito legal, e uma hora eu vou querer fazer de novo, porque tem um monte de coisa que eu quero perguntar, e com certeza a hora que a gente passar essa situação, você vai começar a produzir de novo, bastante, e vai ter mais coisa para falar, fora as que eu não consegui falar ainda. Não, com certeza, Damian. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito. A gente precisava desse papo também, né? A gente queria trocar essa ideia e não estava dando. Então, logo mais a gente faz mais um. Você tem um monte de gente legal para falar ainda. Quando chegar a minha vez de novo, vão ter mais experiências e a gente retoma os países que a gente não falou. Tá bom. Obrigadão, Nick. Falar do teu também, né? Vamos falar do meu e vamos falar, se Deus quiser, daquele projeto que a gente está pensando também aí, se rolar. Esse aí vai rolar, vai sair. Vai rolar. Valeu, obrigado, Nick. Valeu, obrigado, Damian.